de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta cela. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que esses momentos possam ser de reflexões oportunas para todos nós. E fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês algumas ideias, algumas reflexões que a gente vem desenvolvendo aí por conta dos estudos, dos trabalhos, das vivências, enfim. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, o estado de gratidão, né? Por que falar sobre o estado de gratidão? Por que falar sobre a gratidão, né? Vamos fazer uma introdução, um pré-requisito para a gente entender por que falar de gratidão. Deixa eu fazer ainda uma introdução da introdução. Eu, há uns 2 anos atrás, ou talvez mais, deve ter uns 3 anos atrás ou 4, eu trabalhei uma palestra, que se eu não me engano eu fiz ela aqui, sobre as transformações humanas, acho que sim, né? E nessa palestra a gente comentava a influência do mundo espiritual, principalmente dos grandes mentores espirituais, não só do planeta, mas do nosso sistema solar, do papel deles nesse momento de transição da Terra, né? Porque nós sabemos que existem espíritos mais maduros reencarnando para acelerar essas transformações. Nós sabemos que os nossos mentores, aqueles que estão mais no dia a dia dos nossos trabalhos pessoais e espirituais, eles também estão dinamizando ações, atitudes, no sentido de acelerar essas transformações. Mas existe uma outra frente de trabalho que emana de espíritos bem mais superiores, esse que eu falei, que são os arquitetos espirituais, aqueles que realmente coordenam a organização do desenvolvimento espiritual da vida na Terra, no nosso sistema solar. E eles também vêm, esses espíritos vêm de uma forma muito sutil, acelerando o nosso processo de evolução. De que forma? Quando nós resgatamos lá no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro muito complexo, mas muito importante, o André Luiz ele vai explicar que ao longo do processo de evolução da Terra, todas as vezes em que a vida no planeta sofreu saltos qualitativos de manifestação, ou seja, novas expressões de vida surgiram na Terra, esses saltos qualitativos, eles aconteceram nos laboratórios do mundo invisível. Muitos desses saltos qualitativos não são nem explicáveis pela ciência, aquilo que a ciência costuma chamar de os elos perdidos. Por que de um momento, de uma manifestação na vida do planeta, inesperadamente vem e surge uma outra forma de manifestação, mais evoluída, mais avançada, tanto no campo vegetal, quanto no campo mineral, quanto no campo animal. Então André Luiz vai dizer que esse salto, esse surgimento de novas manifestações na vida no planeta, que muitas vezes a ciência não consegue explicar, e que chama de os elos perdidos, esses saltos aconteceram nos laboratórios do mundo invisível. Segundo ele, esses grandes mentores espirituais da vida planetária, eles retiravam os modelos organizadores dessa vida, as estruturas energéticas que sustentavam as formas de vida no planeta, levavam para os laboratórios do mundo invisível e, chegando lá, realizavam as mudanças necessárias e traziam essas novas formas, esses novos modelos organizadores, para que eles implementassem as mudanças genéticas, as metamorfoses nas estruturas físicas que iriam se refazer por conta da influência desses novos modelos organizadores, fazendo com que aí, inesperadamente, do ponto de vista científico, mas de uma forma compreensível do ponto de vista espiritual, surgissem novas formas de vida mais evoluídas no planeta. Então a gente sabe, por conta disso, que a evolução da vida no planeta não vem acontecendo apenas por um processo natural. É um processo natural, não deixa de ser, porque os espíritos também são uma força da natureza.
Mas dentro da visão acadêmica, não é tão natural assim. Existe uma força externa que, eventualmente, em determinados momentos, age mais diretamente, agilizando, dinamizando os processos de transformação para que as manifestações de vida surjam mais evoluídas. Nós sabemos, né, que nesse momento aqui na Terra, nós estamos passando por uma fase de transição. Um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Nessa fase de transição, com certeza mudanças estão acontecendo. Na verdade, muitos espíritos que já estão vivendo no planeta hoje, e talvez nós que estejamos aqui, alguns de nós, ou vários de nós, não sei, já somos espíritos possivelmente vivendo no mundo de regeneração. Porque não vai haver uma fronteira que vai delimitar o que era antes e depois dessa transformação. A transformação ela vai se dando aos poucos. O que vai fazer com que o mundo se torne de regeneração é a mudança dos espíritos que habitam esse mundo. Então, quanto mais espíritos que habitam o mundo estejam em condições de viver no mundo de regeneração, mais esse mundo vai se tornando de regeneração, até que definitivamente ele se torne realmente um mundo de regeneração. Então, as mudanças que estão acontecendo agora não são, diferentemente como nas mudanças anteriores, de ordem morfológica. Não é a manifestação da matéria que vai sofrer mudanças. Não são novas expressões de vida que vão surgir. Pelo menos nesse momento não é essa a expectativa. Nós vamos continuar a ser seres humanos, com pernas, braços, cabeça, tronco. A vida no planeta provavelmente vai continuar a ser materialmente como tem sido. A grande mudança que está acontecendo nesse trâmite, nessa transição, é uma mudança consciencial. É um novo nível de consciência que está surgindo no planeta. Isso não sou eu que estou dizendo, não são só os espíritos que estão dizendo, não é só a doutrina espírita que está dizendo. Hoje existem filósofos das mais variadas correntes, né, das mais variadas linhas de pensamento, que afirmam que a grande mudança que está acontecendo no planeta hoje é a nível consciencial. Então, como no passado, esses espíritos realmente superiores, quando eu falo desses espíritos superiores, não são esses que transitam conosco, que estão muitas vezes acima de nós, um pouco acima, um Emmanuel, uma Joana de Ângeles, mas espíritos que estão realmente muito acima, que estão realmente coordenando tudo isso. Esses espíritos, como no passado, também estão realizando um processo de interferência. Só que não mais na forma, a nível de consciência. Eles estão acelerando, dinamizando os processos de expansão, de amadurecimento das nossas consciências. De que forma? Uma das formas que nos parece que vem acontecendo, e isso algumas pessoas vêm salientando, Jorge André comentou isso numa entrevista à Revista Espírita, é através do lançamento de novos pensamentos, de ideias virtuosas na psicosfera no planeta. O nosso planeta ele é cercado por uma psicosfera, que é fruto das emanações dos nossos pensamentos. Como ele tem uma atmosfera de ar, ele também tem uma psicosfera. Os nossos pensamentos, que são liberados pela nossa atividade cerebral constante e da mente espiritual, esses pensamentos emanam energias que criam uma psicosfera ao redor do planeta. Pois nos parece que esses grandes mentores espirituais estão insuflando, estão projetando, acho que a palavra exata é essa, projetando novas ideias, poderíamos chamar de ideoplastias, ideias que têm quase uma materialidade, que vão sendo lançadas na psicosfera desse planeta, ideias virtuosas, e cada um de nós, dentro do seu processo de amadurecimento, vai captando essas ideias, vai elaborando essas ideias, geralmente pelas vias da intuição, e vai sentindo as necessidades próprias, as necessidades singulares de cada um para realizar as transformações que estão acessíveis ao seu nível de desenvolvimento, né? Então, essa ideia para mim é muito importante introduzir essa ideia, porque essas ideias virtuosas, elas estão sendo lançadas, vários níveis de ideias, né? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque há uns 3, 4, 5 anos, talvez, em torno disso, talvez, eu vinha pensando muito da ideia da gratidão. A questão da gratidão estava muito repetitiva na minha mente, estava tão repetitiva
que todos os anos, quando eu organizo uma palestra para estar compartilhando com os companheiros da doutrina espírita, eu sempre queria introduzir um pouquinho da ideia da gratidão. Aí botava um pouquinho, tipo um apêndicezinho no momento, mas não ficava satisfeito com aquilo. Até que no ano retrasado eu falei, não, eu preciso falar sobre a gratidão, eu tenho pensado demais sobre a gratidão. E pensando nisso, eu comecei a me dar conta que muitas pessoas também estavam pensando sobre a gratidão, eram mensagens que chegavam sobre a gratidão. Eu estava com a sensação que havia uma energia diferente a respeito dessa ideia. E na efervescência, né, dessas reflexões, chegou nas minhas mãos esse livro da Joana de Ângeles, que é a Psicologia da Gratidão, que foi ditado para o Divaldo em 2010, publicado em 2011. Aí eu falei, tem alguma coisa, não é possível, tem alguma coisa a ver com a ideia da gratidão. E lendo esse livro, eu realmente não tive dúvida. E é isso que eu vou tentar defender para vocês hoje. A importância da ideia da gratidão, a extrema importância da ideia da gratidão nesses momentos de transformação da vida planetária. Tá? Muitas das coisas que eu vou dizer aqui estão no livro, eu vou ler umas 2 ou 3 frases do livro, algumas coisas a gente vai juntando por conta de outras leituras, outras informações, enfim. Então a gente vai tentar construir aqui uma defesa da ideia de que é extremamente urgente que todos nós estejamos pensando, elaborando, amadurecendo a ideia da gratidão. Vamos começar aqui colocando o seguinte, a ideia da gratidão, o sentimento de gratidão, ele é diferente do sentimento do muito obrigado. O muito obrigado que você diz para uma pessoa é uma expressão muito, ela é muito direta, ela estabelece uma relação direta com uma outra pessoa e muito pontual. Ela está ligada a um fato do qual você possivelmente tenha se beneficiado e que você recebeu de uma pessoa a qual você se tornou agradecida. Essa ideia, essa palavra muito obrigado, para quem trabalha com o sentido das palavras, para quem trabalha com o papel das palavras na vida psíquica do ser humano, ela tem um aspecto que é muito delicado, porque o muito obrigado tanto é um agradecimento, quanto é uma afirmação de que você está obrigado com alguém por alguma coisa. Essa questão é tão séria que tem pessoas que têm muita dificuldade de receber uma ajuda, porque elas têm medo de se sentir em dívida com o outro. Tem pessoas que preferem não ser ajudadas para não se sentir endividadas com o outro. Tem pessoas que, às vezes, quando precisam ser ajudadas, elas ficam muito angustiadas, ansiosas, querendo retribuir, como se precisassem se livrar daquele compromisso que elas estabeleceram com o outro. A ideia do muito obrigado, ela tem a ver com esse sentido. No sentido de que você ficou devendo alguma coisa a alguém, de que você se tornou obrigado com alguém por alguma coisa que esse alguém te fez. O sentido da gratidão não. O estado de gratidão, a palavra estado, ele já é muito mais amplo, porque enquanto estado ele não é pontual, ele não está ligado a um fato específico, é um estado. Na verdade, ele independe das situações externas. É um estado que você vai construindo dentro de você, que não está ligado a uma pessoa, nem está ligado a um fato específico. É um estado que está ligado a um sentimento seu de relacionamento com a vida. Eu sei, sempre que eu faço essa palestra, eu sempre digo isso. Deve ter alguém pensando aí, mas ele não sabe das minhas dores, ele não sabe dos meus sofrimentos. Se ele soubesse, ele ia entender que eu não tenho como ser grato. Mas eu vou tentar mostrar para vocês hoje que é possível ser grato mesmo sofrendo. Isso que eu vou assumir esse desafio de tentar mostrar para vocês, de tentar comprovar para vocês, filosoficamente, que é possível ser grato mesmo sofrendo. Então nós estamos defendendo a ideia de um estado de gratidão. O estado de gratidão, nesse momento de transição, ele é muito importante, porque junto com ele vem acompanhando o estado de gratidão, outros sentimentos que são muito importantes para o nível dos espíritos que vão viver no mundo de regeneração. O estado de gratidão, o estado pleno de gratidão, e veja, não pense que eu já alcancei isso não, tá? Eu estou falando de uma coisa que eu pensei e que estou trabalhando, com certeza. Depois que a gente começa a falar, o compromisso com o trabalho fica muito maior. Mas tem sido muito bom trabalhar essa ideia comigo mesmo.
O estado de gratidão, ele está ligado diretamente a um sentimento de felicidade. No mundo de regeneração, os espíritos vão ser mais felizes, não absolutamente felizes, mas vão ser mais felizes. Uma pessoa que se sente grata à vida, ela é uma pessoa que se sente feliz, porque o contrário da gratidão é a revolta. Então, quem não tem revolta, quem se tornou grato à vida, é uma pessoa feliz. Então, a gente já começa a perceber que ser grato leva a pessoa a viver um sentimento, que é a felicidade, que é um sentimento dos espíritos que vão viver no mundo de regeneração. Uma outra situação, quem se torna grato é porque está planificado. A sensação de gratidão é de que você não precisa de mais nada. Claro, você vai precisar de comer, se vestir, dormir, trabalhar, de remédios. A gente sabe que no mundo de regeneração nós vamos adoecer, ainda vão ter hospitais, tudo isso. Mas isso vão ser necessidades do cotidiano, da rotina da vida. Essa pessoa que se tornou grata, ela não é aquela pessoa frustrada porque não tem alguma coisa. Ela não se sente mais frustrada porque não tem. Ela é grata. Se ela tiver, ótimo. Se ela não tiver, ótimo também. Não é uma passividade. É uma resignação ativa. Eu sei que aquilo que eu preciso, eu tenho. Então, se eu tenho aquilo que eu preciso, eu me torno grato. Então, esse estado de gratidão leva a uma sensação de saciedade, de não estar com fome de mais alguma coisa. Fome no sentido simbólico da ideia, de não estar desejoso de mais alguma coisa. Então, se você se torna saciado, se você se torna pleno e feliz, você, paralelamente, concomitantemente, você se torna cúmplice da vida. Porque você está saciado, então você quer devolver à vida tudo aquilo que você recebe do bem. E, então, esse estado de gratidão vai levar a pessoa a um outro sentimento que é muito importante para o mundo de regeneração, que é a caridade. Eu sempre digo, a pessoa que se torna grata, ela deixa de ter que ser caridosa. A caridade deixa de ser uma obrigação, deixa de ser um exercício de crescimento espiritual. A caridade, ela se torna uma expressão espontânea de alguém que se tornou cúmplice da vida, de alguém que está saciado pela vida e quer compartilhar com a vida essa saciedade, ajudando aqueles que têm menos do que ela. Então, a gente começa a perceber a que nível a sensação de se tornar grato pode levar o ser humano. Pode levar a uma sensação de felicidade, a uma sensação de plenitude, a uma sensação de cumplicidade com a vida, a um estímulo para viver a caridade na sua forma mais espontânea, na sua forma mais real. Vejam quantas coisas importantes surgem em decorrência de você viver o estado de gratidão. Aí a Joana de Anjos, nesse livro aqui, ela vem e diz a seguinte frase: a psicologia da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. Eu vou repetir a frase de novo. A psicologia da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. Eu sou muito crítico, né? Eu sou aquela pessoa, aliás, todo espírito deveria ser. Eu leio, mas vamos ver, não importa quem falou. Eu vou analisar para ver se aquilo realmente está certo. Quando eu ouvi essa frase, a princípio eu fiquei meio com o pé atrás. Porque eu pensei logo assim, não, mas Jesus falou que o maior sentimento, a maior virtude é o amor. Aí vem a Joana e diz que a psicologia da gratidão surge com uma mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo. Então, num primeiro momento, eu achei que tinha alguma coisa contraditória aí com a proposta cristã. Mas depois eu parei para ver, não, eu aqui não estava entendendo. A questão é muito mais profunda e muito mais complexa do que parecia. Porque o amor, como sentimento, ele, na verdade, ele é a síntese de um conjunto de outras virtudes. O amor engloba dentro de si mesmo, enquanto sentimento, engloba a tolerância, a bondade, a humildade, a paciência, a resignação e a gratidão também. Então, o amor é essa síntese geral de todas as virtudes. Ora, nós já temos muito dentro do movimento cristão
tanto de outras linhas cristãs, quanto dentro da própria doutrina espírita, temos trabalhado muito ao longo dos últimos tempos a ideia da caridade, a ideia da resignação, a ideia da humildade, né? São sentimentos que são sempre muito falados, muito trabalhados. Na literatura espírita, isso está sempre sendo revisto, estamos sempre sendo convidados a pensar sobre isso. Mas aí a Joana de Anjos vem e diz assim, a psicologia da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo. Então o que ela está dizendo com isso? Que a gratidão é maior do que o amor? Não, ela não está dizendo que a gratidão é maior do que o amor. Ela está dizendo que dentro do amor que nos é possível alcançar, nesse mundo, nessa transição para a regeneração, dentro do amor que nos é possível alcançar, dentro da transição para a regeneração, a gratidão é a expressão máxima desse amor. É isso que ela está dizendo. A psicologia da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo. Ou seja, o amor a que Jesus nos convida e que precisamos alcançar nesse trânsito para o mundo de regeneração, ele vai ser marcado no seu ápice pela vivência da gratidão. E conforme eu vinha desenvolvendo até agora, não podia ser diferente. Porque no conjunto da gratidão vão vir a caridade, e a caridade com todas as suas nuances. A caridade com a nuance da paciência com o semelhante, a caridade com a nuance da tolerância, a caridade com a nuance da humildade em relação ao outro, que a caridade engloba tudo isso. Então, a gratidão, ela traz, junto com ela, o sentimento da caridade, o sentimento da felicidade, da plenitude. Então, a expressão máxima do amor que nos é possível nesse nível de evolução em que nós nos encontramos, ela vai ser marcada pelo amadurecimento do nosso sentimento de gratidão. Eu fico pensando como deve ser um espírito que realmente se tornou totalmente grato. Mas totalmente mesmo, ele é grato permanentemente. É um estado de muita felicidade, porque ele não se queixa de mais nada. Não que ele tenha se tornado passivo diante da vida, mas ele compreendeu a vida a tal ponto que ele se torna totalmente grato. Isso deve ser um estado de muita felicidade. Ele não reclama mais, ele age. Ele continua agindo para transformar o mundo, com certeza. Ele continua agindo para mudar o que está errado. Mas ele não se lamenta nem se revolta com o que está errado, nem com as coisas que o acometem. Ele simplesmente se tornou grato e age em função de tornar o mundo melhor, movido por esse sentimento de gratidão. Aí a Joana de Anjos vem e diz assim, né? Agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial. Mas não somente pelo que se recebe, mas também pelo que se gostaria de conseguir, assim como pelo que ainda não se é emocionalmente. Eu vou ler de novo. Agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial. Depois, mais para o final, eu vou falar dessa emoção lúcida, tá? Mas não somente pelo que se recebe, mas também pelo que se gostaria de conseguir, e às vezes não conseguiu ainda, e talvez nem consiga, assim como pelo que ainda não se é emocionalmente. Ou seja, a Joana de Anjos está dizendo aqui justamente isso, que o estado de gratidão, ele não tem a ver com as situações externas, não tem nada a ver com o que está fora, ele tem a ver com o que está dentro, é um estado da alma, uma alma que se tornou grata independente do que aconteça por fora, independente daquilo que ela recebe, independente da satisfação de possíveis desejos que ela ainda tenha ou não. Até porque uma alma que se tornou realmente grata, ela vai perdendo a força desses desejos. Aliás, a gratidão é um sentimento que nos aproxima de Deus. Se nós sabemos que estamos caminhando na direção de Deus, a gratidão, e lá na questão número 11 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que um dia nós vamos ver e compreender a Deus. A gratidão, porque ela elimina a revolta, ela é um sentimento que nos aproxima de Deus, porque a revolta nos afasta. Então, a gratidão, ela independe do que você recebe,
Mas como que é possível ser grato, mesmo vivendo vicissitudes, mesmo vivendo dificuldades, mesmo passando por uma perda sofrida, mesmo passando por uma dor, por uma dificuldade qualquer? Como é possível ser grato mesmo assim? Existe uma psicopedagoga, uma psicanalista e psicopedagoga argentina, Alicia Fernandes. Não sei se alguém aqui da área de educação já ouviu falar dela, é uma pessoa de ponta, né? Ela tem tido muitos trabalhos aí publicados, tem vários livros publicados, de vez em quando ela está aqui no Brasil participando de congressos, está muito na Europa também, na Espanha, que é um dos expoentes do pensamento educacional hoje no mundo. A Espanha é um grande foco, com certeza, ela vai muito para lá, então é uma pessoa realmente de muito destaque. E a Alicia Fernandes, ela escreveu um livro, entre outros, que é A Inteligência Aprisionada. É um livro em que ela estuda crianças com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Um livro fantástico. E nesse livro ela defende uma ideia que é extremamente simples, óbvia, mas que ninguém parou para pensar. Aliás, uma vez eu ouvi alguém dizendo isso, e é verdade. A diferença entre o gênio e a pessoa comum é que todos olham na mesma direção. O gênio viu o que ninguém viu, mas estava todo mundo olhando no mesmo lado. O que a Alicia propõe é uma coisa óbvia, mas ninguém nunca parou para falar sobre isso. A gente sabe o que ela falou. A gente sabe, né, que existem dois grandes instintos que movem a vida humana. Não vou entrar nesse mérito, tá? Não vou entrar porque não vai contribuir para nada, para onde a gente quer chegar. Mas existem dois grandes instintos que movem a vida humana. A Alicia vem e diz o seguinte: tem um terceiro instinto, que é o instinto de aprender. Ela vem e defende que aprender é um instinto do ser humano. Não é uma função psíquica, é um instinto. E como todo instinto, quando vivenciado, traz uma sensação de prazer, de satisfação. Todo instinto, quando vivenciado, ele traz uma sensação de prazer e de satisfação. Quem tem filhos pequenos, crianças pequenas em casa, na família, que observa, vai se dar conta que o que a Alicia está falando é uma verdade muito óbvia. Qualquer criancinha, eu mesmo estou passando por essa experiência agora, meu filho está com 5 anos, né? Então, ao longo desses 5 anos, eu tive a oportunidade de aferir o que a Alicia defendeu. Desde bebezinho, a criança, ela quer aprender, apreendendo o mundo ao seu redor. Ela quer pegar, ela primeiro está olhando, ela olha tudo. Você bota cores, ela está olhando, ela quer saber o que é aquilo. Quando ela começa a conseguir mexer os bracinhos e a pegar, ela quer pegar porque ela quer descobrir o que é aquilo. Quando ela leva na boca, que é o sentido mais imediato daquele momento da vida dela, ela quer sentir o que é aquela coisa que ela está vendo do lado dela. Quando ela começa a andar, que ela começa a puxar as coisas, derrubar tudo no chão, ela quer aprender. Ela quer o tempo todo aprender, ela quer descobrir o que é isso, o que é isso, o que é aquilo. Coisas que para ela, pelo menos do ponto de vista do cérebro dessa encarnação, ela não sabe. Vem de outras vidas, mas naquele momento ela não sabe. Então, a necessidade de aprender, ela é muito instintiva mesmo. E muito prazerosa, porque a criança se diverte com isso. Se a criança não sofrer nenhum trauma no processo pedagógico dela, ela provavelmente vai gostar muito de estudar a vida toda. Vai gostar muito. E aí a defesa do livro da Alicia, né? Quando ela fala da inteligência aprisionada, que ela diz que todos os seres humanos têm potencial para aprender. Aqueles que por acaso têm dificuldades é porque foram bloqueados nesse processo por algum estado traumático, que muitas vezes eles nem sabem qual foi. Às vezes é um detalhezinho, mas que interrompeu a manifestação espontânea desse processo de aprendizagem. Então aprender é algo realmente muito natural do ser humano. E se você não sofreu nenhum tipo de trauma que tornasse aquilo desprazeroso, vai ser sempre muito agradável aprender e você vai querer continuar aprendendo em todos os momentos da sua vida. Agora, voltando para o nosso lado espiritual, né? O que nós somos? Nós somos espíritos em processo de desenvolvimento, em processo de crescimento espiritual. E o que marca esse processo de crescimento espiritual? O que marca o nosso processo de desenvolvimento espiritual? É justamente o ato de aprender. O que faz com que nós nos desenvolvamos espiritualmente é justamente a vivência das aprendizagens sucessivas.
é a vivência dos exercícios que a vida nos propõe para que nós possamos aprender e crescer com aquela experiência. Então, se aprender é um instinto, e todo instinto, quando realizado, ele traz uma sensação de prazer, uma sensação de gratificação, aprender espiritualmente também deveria trazer sempre uma sensação de prazer, uma sensação de gratificação. Mesmo que muitas vezes o exercício que a vida nos proponha seja difícil, seja doloroso, seja estimule os nossos limites, nos leve a grandes desafios. Mas se nós conseguirmos olhar para aquele exercício como um convite para que nós possamos vivenciar o nosso instinto de aprendizagem, nesse sentido de aprendizagem espiritual, ele vai ser muito prazeroso. A grande questão, o grande problema é que diante de uma dificuldade qualquer, diante de uma dor, de uma perda qualquer, nós ficamos muito fechados dentro daquele momento, dentro daquela situação. E aquela situação isolada, ela é sofrida, claro, ela traz uma dor que é real. Não é uma dor imaginária, é uma dor real. Mas se você fica muito focado, muito centrado só dentro da sua dor, ela vai ter um enfoque muito restrito à própria situação dessa dor. Mas se você consegue sair fora da sua dor e se perceber enquanto um espírito sendo convidado a viver um processo de aprendizagem que vai te levar ao seu desenvolvimento espiritual, isso pode ser muito gratificante. Então você pode, mesmo estando chorando ali, você pode daqui de fora dizer, que bom que eu estou aprendendo. E é possível, eu digo para vocês que é possível. Eu mesmo vivi essa experiência. Né? Eu faço questão de dar esse testemunho, porque essa experiência eu vivi há 10 anos atrás, mais ou menos. 10 anos atrás, justamente. Né? E na época eu não tinha ainda construído essa abordagem, né? Mas hoje eu entendo que ela me trouxe essa riqueza, de que é possível. Quando eu fiquei viúvo do meu primeiro casamento, eu estou falando de um caso pessoal, porque eu acho que ele é pertinente, tá? Não tem problema de estar falando. Tem gente que, não pode falar de caso pessoal. Comigo não tem isso. Se tiver que falar que for útil, eu vou falar. Eu fiquei viúvo do meu primeiro casamento. Foi uma dor enorme. Eu me lembro que eu sofria muito. Foi provavelmente o maior sofrimento da minha vida. E no meio daquele sofrimento, eu me lembro perfeitamente, disse para um companheiro da casa espírita, que eu, mesmo sofrendo tanto, eu não conseguia me sentir infeliz. Eu não conseguia dizer, eu sou infeliz, não conseguia. Hoje, olhando para trás, eu percebo que era justamente isso. Eu sofri uma dor que era pertinente a uma situação pontual. Uma situação pontual que leva a sofrimento, que leva a você derramar lágrimas. Claro, faz parte da própria natureza humana. Mas por que eu não me sentia infeliz? Porque eu olhava para a minha dor enquanto um espírito em processo de evolução. Um espírito em processo de desenvolvimento. Eu sabia que vivenciar aquela perda era um convite da vida para que eu amadurecesse alguns aspectos da minha individualidade espiritual. Essa é a diferença. É isso que faz com que você possa, mesmo sofrendo, mesmo com as lágrimas às vezes correndo pelos olhos, você se sentir feliz, gratificado, porque você identifica naquele processo as situações que estão te convidando ao seu amadurecimento espiritual. E eu volto a dizer, aprender enquanto instinto, ele sempre vem acompanhado de uma sensação de gratificação. Quando uma criança que está na escola, o professor propõe a ela um exercício, uma atividade, um teste, uma prova, e ela consegue realizar aquele exercício, ela fica feliz. E o professor vem e diz, muito bem, você conseguiu. Aquilo enche o ego dela, ela fica feliz. Assim é a vida conosco. Quando você consegue viver uma situação de dificuldade, com sobriedade, com maturidade, claro, vivendo o seu sentimento, vivendo a sua tristeza, a sua dor, a sua angústia, que são naturais da própria situação humana, não é? Mas você sai dali e se percebe como um espírito aprendendo, e você investe em aprender com aquele exercício, em lidar com ele da maneira mais madura possível, da maneira mais sábia possível. Você consegue ler
os recados que a vida está te dando, porque dentro de todo sofrimento, dentro de todo exercício que a vida nos propõe, sempre tem um recado. A vida não está contra nós, ela sempre está a nosso favor. Então, quando a vida nos propõe algum exercício que envolve algum nível de sofrimento, ela sempre te está dizendo alguma coisa. Olha para isso, pensa nisso, tem que mudar aquilo. A grande questão é você conseguir ler o seu recado, esse recado. Então, quando você consegue fazer isso, e você consegue perceber que aquilo realmente é uma necessidade de transformação que você precisa realizar na sua vida, isso é gratificante. Então, você pode sofrer, olha, eu não sou masoquista não, tá? Você pode sofrer e, ao mesmo tempo, se sentir feliz dentro de uma situação pontual. Então, é possível ser grato, é possível construir um estado de gratidão, conforme a Joana de Anjos falou nessa frase aqui, independentemente das situações externas. É possível. É possível você ser grato, mesmo quando a vida te coloca diante de uma dificuldade. Porque você não vai ser grato à dor. Não é ser grato à dor. Isso é meio masoquista. É ser grato ao exercício que a vida está te propondo para você crescer. Um exercício que pode vir acompanhado da dor. Mas a gratidão é pelo exercício, pela possibilidade que a vida está te dando de corrigir alguns rumos da sua vida que talvez sem aquele exercício você não fosse realizar, você não enxergaria, você não perceberia. Então é possível ser grato mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das vicissitudes. O que é preciso para você desenvolver essa gratidão? Eu falei lá atrás que a gratidão, como um aspecto, uma virtude de uma virtude maior, que é o amor, a gratidão, ela veio antecedida ao longo das nossas vivências aí, das várias religiões por onde nós já estivemos, ao longo de muitas vidas, ela veio precedida do desenvolvimento da humildade, da tolerância, da resignação, da caridade. Não que nós já tenhamos desenvolvido tudo isso para chegar à gratidão, não. Mas já temos trabalhado bastante isso. Tem muito a desenvolver, claro. Mas aí nós já nos tornamos prontos para pensar um pouco mais na gratidão. Então, todas essas virtudes anteriores que nós já temos vivenciado ao longo dos nossos tempos passados, elas foram pré-requisitos importantes para que nós hoje pudéssemos estar suficientemente maduros para pensarmos sobre a gratidão. Mas, a meu ver, existem dois pré-requisitos que são fundamentais. Sem eles é impossível viver a gratidão, que são a lucidez, que a Joana de Anjos falou ali, uma consciência lúcida, e eu vou dizer por quê, e a humildade. Por que a humildade é tão importante para viver a gratidão? Porque o oposto da humildade é a revolta. E não tem como você ser grato com a revolta. O oposto da humildade é o orgulho, né? E o oposto da gratidão é a revolta. Mas quem se torna revoltado é justamente aquele que é orgulhoso. Não que todos nós não temos a nossa cota de orgulho, mas aquele que é tão orgulhoso que acha que não merece aquilo que a vida está lhe dando. Então o orgulho leva a um estado de revolta contra as vicissitudes da vida. Por isso que a humildade é tão importante, porque a humildade ela é o oposto do orgulho. E o orgulho, ele estimula a revolta. A pessoa orgulhosa, ela sempre acha que ela não merece aquilo. Que ela pode fazer tudo pelos outros, né? Que ela pode cuidar de todo mundo pode passar por um problema, por uma dificuldade, mas na hora que chega a vez dela, ela acha que ela não merece. Ela acha que ela não deveria estar passando por aquilo, e a revolta vem. A revolta não é só aquela revolta de bater com as coisas, jogar, xingar, não. Tem a revolta silenciosa. A depressão, muitas vezes, não são poucas não, a depressão muitas vezes é uma revolta. A pessoa quer se vingar da vida, destruindo a vida que existe dentro dela mesma. Pensem nisso. A depressão muitas vezes é uma revolta contra a vida. Por alguma coisa que não foi do jeito que essa pessoa queria que fosse, e ela se torna revoltada com a vida e quer destruir a vida, destruindo a vida que existe dentro dela mesma. Tá? Presta atenção que isso é muito sério, é uma coisa que tem que ser pensado por quem vive estados depressivos. Então, a humildade é um pré-requisito fundamental. O orgulho, a gente sempre olha muito para o orgulho como o vilão da história, não é? Tudo bem, a gente tem que tentar avançar
para superar a questão do orgulho. Mas o orgulho, até certo ponto, nesses primórdios da nossa evolução espiritual, ele teve o seu papel, porque o orgulho nos ajudou a nos consignarmos enquanto individualidades espirituais. Se lá no reino animal o instinto de preservação da vida foi fundamental para que a vida biológica sobrevivesse, quando essa individualidade espiritual chega no reino hominal, o orgulho ele funciona como um instinto de preservação da própria individualidade. Porque o que é o orgulho? É você proteger quem você é enquanto indivíduo. O que você pensa, o que você acha, o que você sente, as suas memórias, os seus sentimentos, tudo isso é o mais importante para o orgulhoso. Então isso é até certo ponto, nos primórdios da nossa evolução, isso foi importante para nos consignarmos enquanto individualidades. Porque o que faz com que cada um seja diferente do outro, não são nossos nomes nem a nossa identidade, são as nossas histórias. As histórias de cada um que faz com que nós sejamos como somos hoje, é que caracterizam a nossa singularidade. Então o orgulho foi importante até um certo momento, para que essa individualidade ela fosse realmente, você protegesse a você mesmo. Mas esse momento já está passando, né? Nós já estamos mais seguros de nós mesmos, já nos sentimos mais donos da nossa própria individualidade, já estamos nos tornando conscientes da nossa própria consciência, já estamos começando a tomar nas nossas próprias mãos o nosso processo de evolução espiritual. Então já estamos chegando num nível em que a necessidade do orgulho, enquanto preservação da nossa individualidade, essa necessidade está começando a passar. Então nós estamos num trâmite, cada um tem que trabalhar o seu orgulho aí, para ir deixando ele ficar de lado. Porque o orgulho faz com que você se feche, faz com que você se proteja suas ideias, seus sentimentos. E quanto mais você se fecha, menos você evolui. Essa é uma lei da biologia que a gente aplica na psicologia. Né? Quanto mais um ser vivo ele se fecha para se proteger, dentro do seu casulo, menos ele interage com o meio, menos ele troca com o meio, menos ele evolui. Psicologicamente é a mesma coisa. Quanto mais você se protege das pessoas ao seu redor, com medo do que o outro possa pensar e interferir na sua própria forma de pensar, menos você evolui. Mais rígido e estático você fica. O orgulho fez isso durante muito tempo. Então chega um momento que a gente precisa começar a afrouxar um pouco esses laços do orgulho e aberto para trocar. A ideia do outro diferente, na verdade, não é uma ameaça. Na verdade, é um grande convite para somar com as nossas ideias e reconstruirmos ideias maiores, mais maduras, mais amplas, mais sábias. Né? Então, o orgulho, ele dificulta isso. E o orgulho, ele é impeditivo para a vivência plena desse sentimento, desse estado de gratidão. Porque o orgulho leva a um egocentrismo exacerbado, e nesse egocentrismo exacerbado, o ser humano acha que não merece aquilo que a vida está lhe propondo. E se a vida está lhe propondo alguma coisa, é porque a vida acha que você merece, porque a vida sempre age a nosso favor. Cuidado, porque dentro do movimento religioso, o orgulho ele é muito presente e muito sutil. Dentro do próprio movimento espírita, principalmente, o orgulho é muito presente e muito sutil. Por que ele é muito presente? Por causa da nossa racionalidade. Né? Eu tenho dito isso muito, né? Se nós ascendemos a um degrau de fé um pouquinho maior, que é a fé raciocinada, que faz com que nós deixemos a fé cega e aceitemos e tenhamos um olhar mais racionalizado para as coisas da vida, a razão por si só, ela também pode muitas vezes se tornar algo que nos aprisione. Porque você fica achando que sabe mais do que realmente sabe. A razão ela é muito delicada. A Joana de Anjos ela vai dizer aqui uma frase que me parece muito interessante. O indivíduo necessita de um comportamento rico de religiosidade. Aliás, é o que o Paulo falou aqui na abertura dos trabalhos. Isto é, de convicção interior. Não de uma religião formal que muitas vezes o entorpece na ritualística ou na presunção de ser eleito em detrimento dos outros. Então, muitas vezes, a razão, o exercício muito intenso do intelecto que a doutrina espírita nos propõe, pode nos levar a uma vivência desse orgulho meio sutil, meio camuflado, de achar que somos melhores do que os outros, na verdade não somos.
Temos uma forma mais elaborada de olhar, de racionalizar a vida? Sim, isso é um fato. Mas dizer que espiritualmente somos melhores do que outros que não fazem isso, isso não é fato. Isso é só uma suposição de um egocentrismo muito exacerbado, muito orgulhoso. Cuidado. Mas para vocês não dizerem que eu estou chutando contra o patrimônio, depois a Joana de Anjos fala aqui. Se lhe é possível vincular esse comportamento a uma religião que o impulsione ao crescimento ético e à liberdade de ação fraternal, sem impedimento ou preconceito, mais fácil será a conquista dessa transcendência que responde pelo sentido existencial. Então, o problema não é a religião. Tá? Você pode viver a religião, claro, muito pelo contrário. A religião pode até ser um grande estímulo, um grande espaço para esse trabalho de estudo e de vivência de novas virtudes, sem problema. O grande problema é como que nós, enquanto seres humanos, lidamos com a religião. Porque se nós formos ver, grande parte, se não a totalidade das guerras que existem no planeta, tem motivações religiosas. E essas motivações religiosas se tornam, elas levam a ações belicosas justamente por causa do orgulho desses religiosos, que acham que a sua religião tem que prevalecer sobre a do outro. E isso tanto ocorre na macroescala da vida planetária, quanto no cotidiano de nós mesmos. É uma forma de orgulho. Eu sempre lembro de um companheiro nosso de casa espírita, companheiro antigo. Quando eu cheguei no espiritismo, uma hora que já tem uns 30 e poucos anos, ele já estava lá. Ele um dia perdeu a chave dele dentro do centro espírita, não achava de jeito nenhum, chave de casa, de carro, tudo que era lugar. Ele virou para mim e falou, mas João, eu trabalho na reunião mediúnica, eu trabalho na assistência social, como é que os espíritos deixaram eu perder a minha chave? Eu falei, que isso? Que isso? Está imune? Recebeu lá o alvará de imunidade, não vai sofrer, não vai perder, não vai ter problema? É o orgulho enrustido, entendeu? É o orgulho enrustido. Às vezes aquele simplesinho quietinho ali é mais orgulhoso do que o outro que fala muito, que se mexe muito. Então, cuidado com o orgulho. Todas as vezes que você se revoltar contra alguma situação que a vida te propõe, tem orgulho aí. Tá? E esse sentimento ele é impeditivo para a vivência plena do estado de gratidão. Ou seja, se o estado de gratidão vai te levar a viver uma felicidade maior, esse orgulho que acha que você não merece o que a vida te propõe, vai te levar a não viver essa felicidade maior. O orgulho vai te fazer sofrer, a gratidão vai te fazer ser feliz. Então, um pré-requisito é a humildade. E o outro, que a Joana falou naquela frase, é a lucidez. Por que a lucidez? Porque a lucidez vai fazer com que a gente atribua sentido aos exercícios que a vida está nos trazendo. Nesse aspecto, a racionalidade da doutrina espírita, com toda a sua base filosófica, científica, com todo o seu material literário, nos convidando a estudar, ela traz uma contribuição muito grande, porque nos ajuda a entender as leis da vida, os mecanismos de funcionamento da vida, da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito. A doutrina espírita nos ajuda nisso. Então, quando você começa a entender tudo isso, quanto mais você for entendendo tudo isso, melhor vai ser você decifrar os recados que a vida está te dando. Vai ser mais fácil você entender o que a vida está te dizendo. Ao invés de, diante de uma adversidade, você pular para trás para se proteger e dizer, não, porque sou eu, não mereço, você vai parar e vai olhar e me diz, o que você está querendo me dizer, vida? Vamos parar aqui para sentar. O que está acontecendo? E aí, todo esse material de reflexão que a doutrina espírita nos propõe, trazendo uma consciência mais lúcida a respeito das questões maiores da vida, essa lucidez vai ser fundamental para que nós possamos elaborar essas situações, entender os recados que a vida está nos dando, e ao invés de negar esses recados, ao invés de fazer com que esses recados se tornem pesados, nós positivarmos esses recados. Essa é uma expressão que eu tenho usado bastante, que é uma expressão que o Valdo Vieira usou há muito tempo atrás, que é positivar uma experiência. Você conseguir olhar para uma experiência, por pior que ela seja, e entender o que aquela experiência tem de positivo para a sua vida. Porque sempre tem. Sempre tem. Sempre tem, não é, não, eu estou passando por isso porque eu fiz isso numa outra vida.
nem sempre é assim, tá? Não fiquem muito presos nisso, porque isso acaba trazendo aquela ideia de que eu estou pagando. A grande questão não é por quê, não é o que eu fiz. Ainda que muitas vezes voltar e descobrir o que eu fiz possa ser um pouco libertador, terapeuticamente às vezes pode ser. Mas a grande questão é para quê? Para que a vida está me propondo isso? O que a vida quer de mim? Porque a vida sempre está nos propondo exercícios de crescimento. Então essa lucidez faz com que a gente possa olhar para esses exercícios da vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais relaxada e entender o recado. E ao invés de se sentir a vítima no processo, muito pelo contrário, se sentir ali o grande protagonista da sua própria história. A vida traçou um rumo, eu sou o protagonista, deixa eu andar nesse rumo. Mesmo que às vezes eu vá dar uma choradinha, porque eu tropecei ali, porque pisei num espinho ali, mas é o rumo que a vida me propõe. Então, lucidez e humildade. Tá? Como vamos trabalhar a gratidão? Já estamos chegando no final. É preciso pensar nela. Nós temos falado muito pouco sobre a gratidão, temos pensado muito pouco sobre a gratidão. Eu sugiro a vocês que meditem mais sobre a gratidão. Aliás, a Joana de Anjos, em todas as suas obras, ela vem resgatando muito esse convite, essa proposta da filosofia oriental, da meditação. É importante que nós tenhamos, né, nas nossas rotinas, se não diárias, mas pelo menos semanais, alguns momentos para meditar, para parar, silenciar, ficarmos conosco mesmos e meditarmos sobre questões que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Senão nós vamos sendo levados, ao invés de nós termos uma conduta proativa de gerenciar mudanças para que nos tornemos melhores e mais felizes, nós estamos sempre tentando consertar o que vem do passado. Então é importante meditar, parar e pensar. Precisamos meditar mais sobre a gratidão. Tem um mantra do professor Hermógenes da yoga, grande professor da yoga, ainda está hoje por aí, né, uma pessoa assim, muito sábia, uma pessoa muito inteligente. Ele escreveu um mantrazinho que é muito simples, mas que no meu entendimento ele é muito profundo para uma meditação quando se quer pensar em termos de gratidão. O mantrazinho, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, eu confio, eu entrego, eu aceito e eu agradeço. São 4 ações, né, que tem tudo a ver com a palestra que eu fiz hoje aqui. Eu confio. Por que eu confio? Porque eu entendi a vida. Eu li os livros, eu li os livros, eu entendi as leis da vida, eu comecei a entender que tem um grande mecanismo por trás de tudo isso. Essa lucidez que a doutrina espírita nos traz, nos ajuda a entender a vida. Então eu confio que as coisas estão muito bem organizadas e a meu favor. Então se eu confio, como uma criança que confia num pai ou numa mãe, eu me entrego, eu fico em paz, eu me entrego. Se eu me entrego, eu aceito, eu não vou mais me revoltar, eu vou aceitar aquilo que a vida me propõe, eu vou estar realmente em paz. Então, se eu conseguir confiar, se eu conseguir me entregar e se eu conseguir aceitar, a 4ª ação, ela se tornou inevitável. Ela é uma decorrência inevitável das 3 anteriores, porque eu me tornei grato. Eu agradeço porque eu sei que a vida está a meu favor. Então, esse mantra do Hermógenes, ele é muito rico, ele ajuda a uma conscientização de todo esse processo, a uma introjeção de um sentimento de segurança e de confiança diante da vida, da espiritualidade que nos conduz, né, de Jesus como grande condutor de todo esse processo. Essa confiança, essa aceitação, essa entrega, elas nos levam inevitavelmente a esse sentimento de gratidão. E para a gente encerrar, né, eu sempre gosto de uma poesiazinha, porque quando a gente racionaliza, as coisas ficam muito no âmbito do intelecto. Mas o que faz com que as nossas ideias elas adquiram raízes no nosso ser é a emoção. A emoção é aquele agente que cola, que gruda uma ideia na nossa realidade, porque ela mexe com as nossas entranhas mais profundas. E tem um poema da Amélia Rodrigues que é justamente sobre a gratidão, um poema lindíssimo, né? Que o Divaldo Franco
ele repetiu muitas vezes, ele declamou esse poema muitas vezes ao longo das palestras dele, dos seminários dele. Eu não tenho a menor pretensão de fazer cover do Divaldo aqui, com certeza, mas o poema se aplica muito a esse sentimento da gratidão. E a Amélia Rodrigues diz assim: Senhor, permita-me dizer-te da minha alegria de viver. Quero engalanar-te com a glória de servir, porque eu encontrei a vida, que para mim é bela e consentida. Muito obrigado pelo que deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam a terra, o céu e o mar, e que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu oro por aqueles que se demoram na escuridão, que choram na solidão, que tropeçam na multidão. Oro por eles, Senhor, e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa dor, no Teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que rolam pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar e a melodia dos imortais que a gente escuta uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa que na hora do boiadeiro e a dor incerta no organismo do mundo inteiro. Diante da minha faculdade de ouvir, Senhor, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que ensina, pela voz que tateia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu oro por aqueles que se demoram na afasia, os que não cantam de noite, os que não choram de dia. Oro por eles, Senhor, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos dos adeuses que limpam as feridas, que enxugam as lágrimas e as mágoas da vida. Pelas mãos que apertam mãos, mãos de sinfonia, mãos de cirurgia, mãos de poesia, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, mutilados, estropiados, desesperados, e eu posso andar. Oro por eles, Senhor, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, enfim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Pode ser que esse lar não seja uma mansão ou um apartamento duplex, talvez seja um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele haja amor. Amor de pai, de mãe, de filho, de irmão, de esposa, de marido, de alguém que nos dê a mão, porque é tão doloroso viver na solidão, nem que seja a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um amigo para me ajudar, nem o teto para me abrigar, nem aí eu blasfemarei. Ao contrário, eu direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Então, sou grato a vocês pela atenção, estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês possam pensar bastante sobre a gratidão, porque, com certeza, é algo muito importante para todos nós. Muita paz para vocês.